Olá, pessoal. No Saiba Mais de hoje, Leonardo vai dar umas dicas para a gente de como fazer o manejo correto das baias, né? No Saiba Mais passado, nós falamos sobre os vícios de estabulagem. Então, hoje, o Leonardo vai dar umas dicas aí de como melhorar esse manejo para evitar até que ocorram aqueles vícios que nós falamos nesse passado. É isso aí, Leonardo. Com você. É isso aí, vamos lá. Bem, pessoal, a gente comentou lá, né, sobre o vício de estabulagem e os principais problemas, né, as causas disso é exatamente o erro de manejo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção nos cavalos encocheirados, né, para a gente sentir um pouco a necessidade de cada um. Alguns precisam ser mais soltos do que outros, alguns precisam de mais companhia, né? Alguns não conseguem ficar sozinhos, ficam ansiosos, nervosos dentro da cocheira. Então, assim, direcionando assim essa conversa muito com o tratador, com o cara que está o dia a dia ali com os cavalos, acorda, ele que vai dar a primeira ração, ele que vai dar o feno, ele que vai entrar para limpar a cocheira. Então, é importante que esse cara tenha essa observação, né? Que ele consiga perceber a individualidade de cada cavalo, né? Então, assim, alguns cavalos que têm o costume de estrumar no canto só da cocheira, outros cavalos que urinam demais, né? E aí, essa percepção, o cara vai, de repente, tendo que fazer uma mudança de manejo para cada um, né? O principal, assim, que a gente não vai mudar para nenhum centro equestre, para nenhuma raça, para nenhuma modalidade, ou o que quer que seja, esse cavalo tem que estar com uma cocheira seca, né? Com uma cama legal, né? É importante que ele tenha a forragem, né? O verde, o volumoso, numa quantidade legal. O ideal, na verdade, é que fique à vontade, né? Principalmente quando a gente se refere a feno, que a gente coloca aquelas cestas de feno. Mas, claro, a gente tem variações disso aí, né? Horário de ração é importante que se cumpra. O cavalo é uma criatura de hábito, é importante que você sempre mantenha os horários. O cavalo tem um relógio biológico bem reguladinho, então ele sabe os horários de comer, e quando a gente consegue fazer essa manutenção de horários e você consegue ter essa rotina, a gente diminui bastante os problemas de cólica, né, os problemas de aparelho digestivo e principalmente as situações de aparecimento de vícios de estabulagem, né? Claro, não precisa nem falar da qualidade da ração e a qualidade do verde. Uma coisa que a gente ainda não tinha falado aqui sobre verde, né, para quem está acompanhando aí as nossas palestras, é que algumas pessoas têm o manejo de, às vezes, colocar o capim na piê, com cana, triturado, né? Então, esses animais, principalmente, tem que ter um manejo a mais, que é o quê? É você ir lá e retirar o que sobrou desse capim, né? Porque esse capim fermenta, né? Principalmente se tiver cana também, fermenta. Então, é um manejo a mais que você faz quando sobra isso no coxo. É importante que isso seja retirado para você evitar que um cavalo come um capim fermentado e, com isso, podendo causar um problema digestivo. Leonardo, uma coisa que bastante preocupante, né? Que eu vejo às vezes as pessoas encaminham algumas perguntas, principalmente assim, sobre cólica relacionada à alimentação. Aí você vai verificar o manejo dessa alimentação está bem errada, né? Até aquela situação que eu tinha comentado com você, já que a pessoa deixa o animal solto durante o dia e à tarde ela recolhe e bota comida a rodo lá, principalmente em ração, né?
Então, isso é um estopim para dar cólica, né? Sim. Então, são dois dos maiores causadores de cólica, né? São exatamente esses erros de manejo. Um é o cara que, às vezes, não tem tempo para tratar do cavalo dele e divide essa ração dele em só 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, e às vezes, como você falou, só de tarde. Então, esse é um horário, é o horário que ele deveria comer menos ração, que é o momento onde o metabolismo dele vai estar diminuído, né? Ele vai estar parado, né? Então, isso vai dificultar. E outra coisa que acontece muito também são as cólicas de fim de semana, que é normalmente quando o cara tira folga, né? Quando o funcionário tira folga, ou o cara acaba saindo, acordando tarde, ou acaba não tendo tempo, ou fazendo outras coisas, esquecendo um pouco do cavalo e acaba dando essa alimentação numa vez só, né? Então, isso também são causas que bastante comuns, né, de problemas de manejo. Então, como a gente já comentou aqui, mas é importante falar de novo, um cavalo, para vocês terem ideia, na natureza pasta 18 horas por dia. Ele tem um estômago muito pequeno e um intestino muito grande. Então, é importante, na natureza, ele come, caminha de novo. Então, ele está sempre estimulando o peristaltismo, ou seja, o movimento das alças intestinais. Então, quando você prende um cavalo na cocheira, dá muita comida para ele e deixa ele preso, ou a noite inteira preso, ou o fim de semana preso, ele não vai ter essa movimentação. Ele comeu demais e aquilo que a gente já comentou aqui também, cavalo não arrota e cavalo não vomita. Então, tudo que for problemático nessa alimentação, uma ração fermentada, um capim fermentado, uma produção de gases, vai ter que percorrer todo o intestino para poder sair, né, nas fezes ou nos gases, né? Um cavalo, para você ter ideia, chega a ter 32 metros de intestino. Então, ele vai ter que percorrer todo esse percurso, porque o cavalo não consegue arrotar, né? Então, nós, por exemplo, se comemos alguma coisa ruim, que não fez bem ou que causou produção de gases, a gente consegue arrotar, a gente consegue vomitar. O cavalo não consegue fazer isso. Esse é o principal problema. Uhum. E essa questão também, Leonardo, da qualidade do capim, né, que você falou, ainda existe aquela, dependendo da região, né, o pessoal conhece, tem pouca variedade de capim, então eles costumam usar, como você mesmo falou, napier, né, que é um capim bastante comum. Mas esse capim, então, pelo que você falou, né, da necessidade de fazer o manejo, retirar o resto do que fica no coxo. À noite não é ideal colocar muito esse capim, então. Digamos que à noite eu vou colocar o capim e não vou estar lá para acompanhar, né, para fazer essa manutenção, tirar o resto. Quanto a esse capim, então, isso é uma situação que a gente precisa fazer com que as pessoas prestem atenção, que é o fato dele fermentar. À noite, a fermentação diminui, porque o calor diminui, né? De dia, esse capim no coxo com calor, ele vai aumentar essa fermentação. Então, sim, vai colocar à noite, de manhã você já tira, não tem problema. Agora, outra coisa importante desse capim, essa época do ano é uma época legal, porque esse capim está crescendo, está verde, né? Nós estamos nas épocas das águas. Então, a gente tem capim em abundância, está sobrando por aí. O problema desse capim é no inverno, na época que começa a faltar, e esse capim cresceu demais. Então, a partir do momento que ele começa a ficar maduro, as fibras dele ficam muito mais duras, né? Ele não está, nessa época do ano, ele está suculento, está verde, com bastante água. E aí ele vai crescendo e vai endurecendo o talo. A gente vê o capim na pia, parece uma vara de pescar, às vezes, né? Parece uma cana, de tão duro que está. E aí, dependendo de como, outra coisa importante também, para quem faz isso, é você ver a lâmina da sua máquina, de sua trituradora.
né, se está cortando bem. E aí, no inverno, principalmente. Então, no inverno, o galo come uma bucha, né? Ele não tem praticamente nada de qualidade nutricional, nada de água naquele talo e muito seco, tá? Então, os cavalos não conseguem fazer essa mastigação legal e muito menos a digestão e a absorção. Então, são problemas de cólicas também, que às vezes são as cólicas por compactação, que a gente chama, né? Então, seria interessante nessa época do ano, para quem tem esse manejo, às vezes você descartar o talo e usar só as folhas, tá? Mas, bem, isso é uma orientação que a gente faz, mas o ideal é que a gente, para quem quer ser profissional, para quem quiser diminuir a probabilidade de problemas, é realmente você. O legal seria você dar o capim verde no coxo, um tifa, um cosprós, né, um gigs, que são os capins mais bacanas assim para cavalos. Mas a gente tem aí os fenos, né? Quando a gente não consegue ter o verde, que é o meu caso, por exemplo. O rancho é pequenininho, então a gente compra o feno, compra um feno legal e administra. Outra coisa importante, quando se refere a inverno, na verdade, isso é interessante fazer o ano inteiro, que é o que? A gente molhar o feno. A gente tem até vídeo eu mostrando isso aí, a gente molhando o feno para hidratar um pouco mais. Agora, dependendo da cidade, a sua cidade, por exemplo, Piedade, no inverno é muito rigoroso, muito frio. Então, alguns cavalos diminuem, assim como nós no inverno, diminuímos a quantidade de ingestão de água, né? Então, às vezes, tem alguns cavalos que vão ter cólica por impactação ou compactação, porque eles comeram esse feno e não beberam água suficiente. Então, esse alimento vai para os intestinos seco, né? Sem a hidratação necessária. Então, nesses casos, é importante você manter a hidratação. Se você molhar, hidratar esse feno antes de dar ele para os cavalos. Com isso, você diminui bastante a incidência de cólicas no inverno também. A Catarina está comentando aqui, e é interessante esse comentário, que alguns animais começam a comer até um pouco mais do feno depois que você molha, né? Então, outra coisa importante de ser dita, a gente já falou aqui de tratamento odontológico, mas a gente focou bastante esse tratamento odontológico no que diz respeito a dente de lobo, né? Para não pegar o bridão, o freio no dente de lobo, não causar trauma. Agora a gente tem uma outra face do tratamento odontológico, que é o quê? Você manter a dentição desse cavalo legal, sem ponta, sem espícula dentária, né? Com a mesa dentária coaptando bem, de forma que esse cavalo vai conseguir mastigar esse feno, e principalmente esses cavalos que comem napier, que eles consigam triturar bem isso, né? Então, a digestão e a absorção começa pela boca, pelo número de mastigações que o cavalo faz, pela quantidade de saliva que ele produz e assim por diante. Se esse cavalo não está com o dente feito, ele vai mastigar menos esse capim, esse feno, que seja, e vai deglutir isso numa fibra uma fibra maior, de forma que ele não vai conseguir digerir e muito menos absorver. Então é importante também que se mantenha o tratamento dentário desses cavalos, para que essa mastigação, digestão e absorção seja legal. E qual seria a forma ideal de tratar um animal, Leonardo, assim? Qual o primeiro alimento do dia você passar para ele? O volumoso ou a ração? Então, o ideal, vamos falar o que eu faço com os meus. Eu coloco feno numa cesta de feno, né? Molho esse feno, coloco na cesta e ele fica ali à vontade. Então, esse cavalo ele vai comer
comer feno a hora que ele quiser, né? Aí, é claro que é importante que você tenha, assim, uma observação de indivíduo por indivíduo, que tem uns cavalos que são gulosos, vão comer o dia inteiro. Se você colocar ali 2, 3 fardos de feno, eles vão comer. Então, você pode regular um pouco, até porque eu não quero um cavalo obeso, né? Se eu tiver um cavalo obeso, isso vai aumentar também a probabilidade de lesões, de tendão, de ligamento, muscular, né? Então, é importante que, volto a falar, que a gente tem essa observação individual. Mas, colocou o feno ali, aqui em casa eu faço em três alimentações. De manhã, depois do almoço, não, 7 horas, 11 horas e 4 horas da tarde, essa alimentação. Tá? E aí, no fim da tarde, né, o funcionário vai lá e repõe o feno, molha e repõe. Por que é legal fazer isso? Porque 4 horas, aí vem a pergunta a ser feita. Isso aí poderia ser às 6, a última ração? Poderia, mas o que acontece? Se você der a ração e já der o feno, você só vai ver seu cavalo no outro dia. E se ele teve alguma indisposição, algum problema digestivo, dá tempo de você ver depois que ele comeu a ração, porque normalmente os problemas vão vir depois da ração, né? Então, se ele deu 4 horas da tarde e às 5 ele vai lá para passar o último feno do dia, você passou 1 hora depois e você já viu esse cavalo antes de descansar para pegar no dia seguinte. E se der algum problema, quanto mais rápido você atender um problema digestivo, maior a possibilidade de você salvar o seu cavalo ou diminuir os problemas, né? Então, eu gosto disso. Mas a gente comentou aqui, né, quando a gente falou dos problemas de vícios, que quando era militar, no exército, eles fazem isso, dividem o máximo de vezes possível, né? Então, a gente, pensando numa situação de você ter um funcionário que entra às 7 e sai às 5, você precisa adequar isso dentro desse horário do seu funcionário, né? Então, agora, o cara que é dono do próprio estabelecimento, ele mora dentro do rancho, ele tem a possibilidade, por exemplo, de dividir essa ração em 4 vezes, ou 5 que seja, melhor ainda. Tá? Quanto mais você dividir essa ração, quanto mais horário você der, menor a probabilidade de você ter um problema, e a gente está se aproximando do que seria na natureza. Uma coisa também importante no que diz respeito à sacola de feno é você não amarrar ela muito alta, tá? E aí você fazer de forma que ela fique na altura normal, que o cavalo fica com o pescoço estendido, porque se você ergue muito, ele começa a forçar músculos que normalmente ele não forçaria. E ele começa a fazer uma canga aqui atrás, e esse cavalo vai ter dificuldades depois, por conta dessa musculatura que se forçou de forma errada, a você pedir uma nuca, esse cavalo ceder esse pescoço e ficar num shape que a gente normalmente quer, né? Outra coisa importante de você umedecer o feno de um cavalo é que normalmente o feno fica guardado, né? E aí forma pó. E se você coloca ele muito acima da cabeça do cavalo, aquele pó ele vai respirando, vai caindo na narina dele, e isso pode dar uma tosse, pode dar uma alergia e tudo mais. Então, se você deixa ele na altura, se tiver pó, ele vai descer, ele vai respirar menos isso. Mas se você consegue molhar esse feno, ter esse hábito dentro do seu centro equestre, você também já vai diminuir essa possibilidade. Quando você fala em molhar feno, Leonardo, você fala molhar mesmo, jogar bastante água ou dar uma umedecida só? Assim, o legal é que você molhe de verdade. Molhe mesmo. E aí, o que a gente faz aqui? Pega os fardos, leva no lavador,
molha, 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 deixa ele escorrer um pouco e depois vai lá e coloca na cocheira. Então, por que eu vou deixar ele escorrer? Para ele parar de gotejar, de pingar, porque eu não quero também molhar a cama, não quero uma cama molhada, quero uma cama seca, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem poucos cavalos, mas eu já trabalhei em áreas que tínhamos 40 cavalos, mas se torna inviável, né? Na época, eu me lembro que a gente colocava, vamos guardar, vai gastar quantos fardos de feno para esse trato? Vai ser 10 fardos. Colocava os 10 fardos em cima da carretinha do trator, levava no lavador, molhava bastante, deixava aquilo ali escorrer e depois tratava. Tá? Eu prefiro ter esse hábito e investir esse tempo nisso do que, às vezes, ter que, de repente, depois passar a noite tendo que dar soro com o cavalo, tratar um cavalo e, às vezes, até perder um cavalo de cólica. Uhum. Falando um pouco do manejo da limpeza de uma baia, Leonardo. A gente conhece, tem pessoas aí que faz algumas visitas, aí a pessoa tem preguiça de limpar, né? Aí você chega, o cara arrasta para o canto, às vezes chega a não tirar, às vezes a baia está até molhada, você entra, né? Então, essa reposição da cama, a que ponto que chega, você fala, não, tem que trocar tudo, só substitui aquela parte que está molhada, como que é um manejo legal? Então, nossa, isso é uma briga constante que às vezes temos com tratadores. O ideal é se ele puder ir mais de uma vez limpar essa cocheira, né? Tirar fezes, todas as fezes, tirar a urina, então aquela cama que está molhada com urina, você vai tirar ela e jogar fora, né? E revirar essa serragem, se for serragem, né? E para manter limpo, quer dizer, você pode ir repondo de forma que você vai vendo que essa cama está começando a ficar fina, né? Não está fofa, e conforme você vai vendo que ela vai ficando com um cheiro ruim, você vai sentindo um cheiro de amônia. Tá? Aí, nesses casos, é importante que você retire tudo e reponha. Tá? Aqui em casa, de vez em quando, quando a gente vê que está aquele cheiro de amônia, que está tá forte, a gente tira tudo, deixa secar, passa um cal, deixa secar e depois repõe. Tá? Uma coisa que assim está ficando cada dia mais difícil, né, é você conseguir serragem boa. Hoje tá caro você comprar um caminhão de serragem, então a tendência é as pessoas economizarem, né? Mas é importante que, mais uma vez, aquele cavalo que vai estrumar só num cantinho da cocheira, normalmente ele faz ali, ele urina naquele cantinho, fica fácil de limpar a cocheira dele dura um pouco mais. Aquele cavalo que tem até, não deixa de ser um vício de estabulagem, de ir lá lamber sal, beber água, bebe muita água porque lambeu muito sal e urina o dia inteiro. Às vezes, esse cavalo você tem que trocar a cama dele mais vezes. Esse é um cavalo interessante de você agregar no manejo dele mais tempo solto, mais banho do sol, mais piquete, porque senão esse cavalo realmente vai gastar muito serragem, né? Muito campo de cocheira. Então, você vai tratar esse individualmente. Agora, é claro que se ele está tendo esse tipo de comportamento, é porque ele está com ócio, esse cavalo está entediado. Então, é importante que você, né, coloque ele, vá fazer uma guia nesse cavalo, você monte esse cavalo, você coloque ele no andador, você solte ele num piquete, né? Então, é importante que você tenha essa percepção também, para que isso diminua esse tipo de problema. Agora, quanto à cama, isso depende muito de locais para locais. Eu tive uma vez uma situação que era numa fazenda de produção de café, que o cara usava aquela palha, a palha do café, né? Aquela casca do café, para poder colocar na cocheira.
é uma ótima cama, mas o dia que o cavalo aprende a comer aquilo ali, ele falta subir nas paredes, que tem cafeína. Então, já tive casos de a gente identificar, o cara falou, nossa, os cavalos estão tudo louco dentro da cocheira, estão bravos, estão nervosos. E aí fomos ver e o cavalo estava comendo aquela casca, né, do café. E aí tem que trocar. Então, já tive situações, o pessoal ter cocheiros perto de praia, onde a areia é muito fácil, e usavam a areia para cama, né? E aí o desgaste dos cascos é muito maior, né? E a areia de noite fica fria, né? Então tem tudo, tem os prós e os contras. Hoje o mais bacana é assim, o que a gente tem visto é essa serragem, maravalha, pó de serra, de pinos, né? Pinos ou de eucalipto, uma madeira que seja não tenha cheiro e que é mais bacana para os cavalos. E água, Leonardo? A gente sabe da importância de limpeza, né? A troca diária, ou às vezes até mais de uma vez, porque às vezes o cavalo, dependendo do que você se trata, ele come, ele vai tomar água e deixa os resíduos, né? Exatamente. A água é o mais importante do manejo, o mais importante de tudo, né? Então é importante assim que você tenha uma rotina de limpeza, você cria essa rotina, não, vou limpar coxo 1, 2 vezes por semana, mas é importante que você tenha rotina de olhar o coxo. Então uma coisa que às vezes acontece com tratadores é que assim, não, eu limpo o coxo d'água toda sexta-feira. E aí ele fica sem olhar o coxo uma semana. E às vezes esse cavalo pegou a ração, comeu, ficou com um pouco na boca, foi beber água, soltou essa ração na água, ele vai fermentar. Ou esse cavalo, tem cavalo que faz isso, que estruma dentro do coxo d'água. E aí, se você não lavar o coxo, você não visualizar isso, o cavalo vai ficar sem beber água. Ou se ele estiver morrendo de sede, ele até vai beber água, mas vai imaginar a água que ele vai beber. Isso pode causar problema digestivo. Então, água em quantidade, à vontade, e com qualidade. Então, tem algumas pessoas que ainda não têm os coxos automáticos e tal. Então, é importante que ele crie o hábito na propriedade dele de estar olhando esse coxo toda hora, né? De estar enchendo esse coxo toda hora, né? Porque se você tiver um cavalo com pouca comida, ele vai emagrecer, ele vai ter problemas. Agora, sem água, praticamente 100% dos casos você vai ter problemas e graves. Então, água é muito importante. Então, cria essa rotina de você lavar os coxos, encher os coxos, olhar os coxos. Então, até às vezes, quando a gente pensa em construção de cocheiras, é importante que você não coloque o coxo d'água no fundo da cocheira. É importante que você coloque o coxo d'água próximo para que você facilite a vida do seu funcionário, para que ele passe e já esteja vendo esse coxo como está as condições dele. Né? E aí, outra coisa legal também é quando a gente coloca um coxo. Imagina o coxo de comida num canto da cocheira e o coxo d'água no outro canto da cocheira. E, de repente, o feno no outro canto, de forma que você faça seu cavalo se movimentar ali. Às vezes, quando você coloca o coxo de ração e o coxo d'água logo do lado, fica muito mais fácil, por exemplo, dele jogar a ração dentro do coxo d'água e fazer essa água fermentar. Então, são detalhes que às vezes fazem diferença. Outro problema que a gente observa muito, Leonardo, é a infestação de ratos, né? Porque rato, eles são atraídos pela alimentação, pela ração, né? E teve casos aí que as pessoas, para evitar os ratos, acabavam armazenando a ração em tambores, né? Só que aí eles relatam que o rato, ele não achava, não tinha ração
o depósito, eles começaram a ir nos próprios coxos. Aí, principalmente à noite, eles desciam para pegar a ração diretamente no coxo, né? Então, os ratos também são problemas, né? Rato é um problema sério, né? E transmite doença, né? Então, eu acho interessante você guardar em tambor. Aqui em casa eu guardo. Eu aqui nunca tive problema com rato indo em coxo de cavalo, pelo menos, nunca presenciamos. O problema de rato é que onde tem rato também tem cobra, né? Então você pega uma região que tem bastante cobra, se você não eliminar esse rato, você também está trazendo esses bichos para perto, se torna mais perigoso para os humanos e para os cavalos, né? Já estamos sabendo vários relatos de cavalos que morreram por picada de cobra. Cara, rato, por incrível que pareça, mas o que resolve é gato. Limpeza, claro. Primeiro, você tem que ter um centro equestre limpo, né? Quanto mais limpo você tiver, quanto menos acesso você der aos ratos a comida fácil, mais eles vão sumindo, né? Mais um gatinho ali no quartinho de ração, criado no quartinho de ração, às vezes te ajuda bastante, né? Veneno para rato é uma coisa complicada, porque você não consegue ter o controle, né? Então, eu aqui em casa, gato, a gente tem 2 gatos aqui, criados no fundo ali do quartinho de ração, desde novinho, né? E limpeza, tem que ir tirando a fonte de alimento deles. Quanto mais você restringe, mais eles acabam indo embora. Uma coisa importante é você sempre fazer uma limpeza no quartinho de ração, no quartinho de tralha, você ter o hábito de tirar as coisas, levantar ali onde ficam, né, as coisas que normalmente fica ninho de rato por baixo e tal. Então é limpeza, você ter essa manutenção, essa limpeza e a restrição de alimentos, dificultar a vida deles e você vai acabando com eles. Outra coisa também que hoje diminuiu bastante, mas o pessoal reclamava, né? Inclusive a gente teve problema no sítio na época, infestação de morcego também, né? Que, inclusive a gente não via os morcegos, só percebia outro dia os animais no pescoço, né? Então é outra coisa. Colocar luz, né? E eu já tive situações em áreas que eu trabalhei de ter bastante infestação de morcegos e eu procurar o centro de zoonose da cidade, né? Isso foi na época eu trabalhava em Sorocaba e a gente estava tendo bastante ataque de morcego e aí eu procurei o centro de zoonose da cidade e eles me orientaram o que fazer, eles foram na propriedade, procuraram onde tinha, não me lembro o desfecho da história direito, mas eu lembro que eles conseguiram me orientar e resolver bastante o problema, ainda mais que morcego, às vezes, também podem transmitir raiva. Né? Uhum. Então, e é importante também que você vacine os seus animais contra a raiva também. Sim. A época a gente tinha a infestação de morcego, mas a gente sabia de onde vinha, né? E acabamos até cortando umas bananeiras que tinha por perto lá e sei, aparentemente resolveu, depois sumiram, né? Então não sei se a bananeira também contribui para isso. Foi só uma suspeita, porque a área era limpa. A única coisa que tinha por perto era isso. Então acabamos... Eu não me lembro exatamente como foi, mas para quem está tendo esse problema, eu recomendo procurar o centro de zoonose da sua cidade, que sem dúvida eles vão conseguir te orientar muito melhor do que eu, que não, pelo menos tem tempo que eu não tenho problema com isso e não saberia informar exatamente o que fazer agora. Uhum. Mas o centro de zoonose é o local mais indicado para você procurar ajuda. Sim. Até aproveitando, fugindo um pouco do assunto aqui,
pessoal tem perguntado bastante, né, com relação a profissionais que trabalham especializados em odontologia, né, a equina. E na minha cidade, pelo menos, tinha a Casa da Agricultura e, às vezes, as pessoas procuravam lá, eles sempre tinham um veterinário, plantão, mas, às vezes, eles acabavam trazendo um profissional especializado para atender de uma forma coletiva, reuniam-se lá alguns animais que estavam precisando passar por exame, né? Até falando sobre isso, mas para entrar pela dificuldade mesmo de conseguir um profissional especializado hoje, né, Leonardo, na área. Olha, eu não vejo essa dificuldade hoje, não, É. de achar um profissional, não. Tem muita gente boa. Assim, na minha época, eu já fiz bastante acidente de cavalo, tinha pouca gente, e algumas pessoas práticas que faziam, que às vezes, né, não faziam legal. Hoje tem muita gente boa, tem muito veterinário que estudou, tem toda a ferramenta, faz toda a sedação necessária, toda a anestesia necessária. É importante ser dito isso, porque tem alguns práticos ainda fazendo, mas não é legal. Tem muita gente que faz sem sedar, sem anestesiar, e não é interessante. Nunca vai ficar bom da forma como a gente faz da forma correta, né? Se você sedar um cavalo, você vai conseguir fazer com muito mais qualidade, principalmente se você também não tem as ferramentas que possam fazer o serviço legal. Então, é importante que seja falado em jejum antes de sedar um cavalo, né? Toda vez que você vai ter uma intervenção dessa, é importante que faça jejum, porque esse cavalo vai ser sedado e essa sedação diminui o metabolismo, essa sedação diminui o peristaltismo, né? Como já disse aqui, são os movimentos das alças intestinais. E aí, quando você faz o jejum, você diminui a probabilidade de um problema posterior. Você falou há pouco até, né, sobre a importância de se manter em dia essa manutenção, né, dentária, com relação ao aproveitamento melhor da alimentação, né? E qual um período ideal, Leonardo, para se fazer esse exame na dentição dos animais? Olha, o cavalo, assim como eu já falei, é importante que você tenha essa individualidade, e normalmente um profissional que está trabalhando com odontologia, ele vai ter ali todo um protocolo, e vai ter anotado tudo que foi feito, tudo que esse cavalo, tudo que foi trabalhado nos dentes desse cavalo. Normalmente é anual, uma vez por ano, tá? Agora, cavalos com problemas maiores, com um degrau muito grande na mesa dentária ou um gancho, alguma coisa que seja não seja próximo do normal, assim, dos tratamentos convencionais, aí é interessante vir um pouco antes. Mas isso normalmente o profissional vai te orientar. Mas aqui em casa é uma vez por ano que vem o doutor Gustavo, que vem aqui trabalhar para a gente. Hoje eu já trabalhei bastante, mas hoje não faço mais. Eu prefiro chamar alguém que está atualizado e está estudando para isso, né? Como eu tenho tempo que eu não faço, eu prefiro não fazer mais. Mas hoje tem no mercado muita gente boa fazendo, e é uma prática que todo Centequest tem que fazer. Tá? Às vezes, se você coloca na ponta do lápis o que você gasta por ano, então tem tudo quanto é preço, de R$150, 180, 200, 250, 300, tem de tudo quanto é jeito. E claro, dependendo do que é necessário fazer. Mas se você coloca na ponta do lápis o quanto esse cavalo melhora a digestão e a absorção de alimentos, quanto esse cavalo melhora assim o índice, né, de conversão alimentar. E quando se fala em treinamento, então, né,
aí a gente já muda de conversa também. Porque um cavalo que não faz dente e vai treinar, ele normalmente vai estar sempre brigando contigo. Então, se você coloca isso na ponta do lápis, é muito barato isso aí, uma vez por ano. Uhum. E para a gente finalizar, Leonardo, falando um pouco, né, sobre o ambiente em baia, nas baias ou no centro equestre, Tá? de uma forma geral. Já E é, só uma coisa para a gente não esquecer, que eu estava esquecendo de comentar, é sobre vermifugação. Né? Então, a gente tem no Brasil um clima tropical, calor, né? É importante que a gente essa vermifugação seja feita com mais frequência, tá? Então, é interessante no Brasil, de 2 a 3 meses, você está vermifugando todos os animais, e é interessante que você mude, né, o princípio ativo do vermelho. Não é o nome do vermelho, é o princípio ativo, né? Que você mude ou que você agregue o princípio ativo intercalados, né? Para que você consiga atingir todos os vermes. Tá? Então, isso é uma coisa importante a se falar também em vermifugação. Tá? Vamos lá, o que você estava me perguntando? Então, com relação ao ambiente das baias, né? Eu já tive a oportunidade de chegar a alguns centros equestres, tinha um som, né? Aí eu até ficava curioso, perguntava ao funcionário, eles falavam, não, é que esses animais aqui vão ser expostos à exposição, tal, a gente já vai meio que antecipando, aclimatando eles, né? Então, existe assim, um ambiente, que se diga assim, um ambiente legal, ideal para esses animais? Ou não? Normalmente o funcionário coloca o treinador que seja, aquela músicazinha sertaneja no fundo, tal. O cavalo gosta desse ambiente. Mas uma coisa mais importante a ser dita é isso que você mencionou agora, é você estar preparando aquele cavalo para uma situação que ele vai passar depois. Então, aqui quando a gente vamos falar em treinamento e competição, normalmente o cavalo sai de casa numa situação que é rotina para ele, vai para um parque de exposição, vai para uma prova em que vai ter barulho alto, às vezes vai ter show ao vivo, às vezes vai ter barulho de parque e bandeira, banner. Então, esse cavalo chega numa situação dessa, num estresse danado, e sem dúvida a performance dele vai diminuir. Né? Então, é interessante que você comece em casa a fazer com que ele passe por essas situações. Então, às vezes, você colocar o som alto, você colocar banner na pista onde ele vai trabalhar, fazer ele passar por situações que ele vai acabar passando depois, e aí isso vai diminuir esse estresse, essa ansiedade de ele ir numa prova, num parque de exposição, onde quer que seja. Uhum. Bom, Leonardo, acho que foram abordadas aí as dicas, as principais dicas, né, as mais básicas, pelo menos, assim, para uma boa manutenção, né, das baias. E aí é importante que quem nos acompanha, que mande a pergunta, né, mande a dúvida, e que a gente, de repente, possa se aprofundar numa situação onde que vocês possam ter mais interesse. Né? Então, para você que gostou, que nos assistiu, que nos assiste aí, nos acompanha, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão e a gente vai tentar aí trabalhar isso mais, né, assunto do seu interesse. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por mais uma presença aqui. Né? Deixa aí o seu like e acione o sininho lá para você receber as notificações dos nossos vídeos. Tá bom? Abraço, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.